Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista às 5 horas da tarde. Você também vê as minhas colunas no site do Antagonista de segunda a sexta-feira sem paywall. Fato do dia: Marsaletes vão de bowls no segundo turno? Gente, isso tá dando o que falar. E, aliás, você deve estar me vendo falar desse assunto aqui de vermelho. Você deve estar falando, ela está fazendo propaganda da esquerda? Ela é bowls? Ela é bolos? Ela é de esquerda? Por que ela está de vermelho? Eu vou explicar a vocês, porque hoje é dia 10 de outubro, Dia Internacional da Visibilidade Feminina. Portanto, eu e outras mulheres que fazem parte de movimentos em prol dos direitos das mulheres no mundo inteiro, nós nos vestimos de vermelho neste dia para marcar a data. É uma comemoração das mulheres no mundo todo. Dito isso, a gente vai falar do pessoal do Marçal que tá tão bravo com o Nunes que quer votar no Boulos, mantendo aquele nosso exercício diário para ter um nível, né, no debate político. É o seguinte, eu te digo primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te falo, isso você só vê aqui, qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: Marsaletes vão de bowls no segundo turno. Começou o segundo turno, a corrida eleitoral está aí. Hoje foi o primeiro debate de São Paulo realizado por O Globo, Valor e CBN. Aqui, ó, reportagem do Antagonista na tela. O prefeito Ricardo Nunes não compareceu, só o Guilherme Boulos ficou lá no debate. As pesquisas do segundo turno mostram uma situação muito confortável do prefeito Ricardo Nunes. Olha, a Paraná Pesquisas, vou ler para vocês. Ela mostra Ricardo Nunes com 52,8%, Guilherme Boulos com 39%. E aí, que não sabe, não respondeu, nulo, branco, você tem lá uma sominha que não dá 10%, dá 8 e pouco por cento. Tem uma outra pesquisa que saiu da FESP São Paulo, que mostra Ricardo Nunes com 51,4%, que é mais ou menos o mesmo que está na pesquisa da Paraná, mas mostra o Boulos mais abaixo ainda, com 35,9% e não 39%. E aí, brancos, nulos, não sabem, não responderam, somariam 12,7%. O Pablo Marçal entrou na campanha, e isso ele repetiu em tudo quanto é canto, falando, olha, eu só entrei porque tinha risco do Boulos ganhar. E eu não quero Boulos de jeito nenhum. Você lembra disso? Ele falando, não pode ser Boulos, de jeito nenhum, ele não pode ganhar, eu nem ia entrar pra política, falei pra minha mulher a vida toda que não ia mexer com o negócio de política, mas quando eu vi o Boulos poder ganhar, eu falei, eu vou entrar nessa história. É o que eu não, o Marçal falou. Tô repetindo o que ele falou. Aí é natural que ele tendo ficado fora do segundo turno, as pessoas tenham ido perguntar se ele vai continuar nessa, né? De, não, eu vou lutar porque eu não quero o Boulos no segundo turno. Vamos ver o que ele respondeu. Ou seja, eu tenho convicção que eles não têm humildade para isso. Então ralem para conquistar esses votos. Vocês com 50 milhões de reais não deu conta de conquistar, imagina agora com 20. Né? Lamentável o tanto de compra de voto que teve na cidade de São Paulo. Vou falar só até aqui, que agora eu preciso, você que está assistindo, às vezes você me odeia. Todas as coisas que aconteceram até agora, eu estou com mais de 200 processos para responder. Eu vou responder todas e vou vencer todos, com tranquilidade. O problema é, ninguém conseguiria chegar onde eu cheguei. E para mim é o seguinte, a maior vitória de todas, 1.700.000 pessoas fazendo M e falando, garoto, continua. Eu me sinto um garoto na política, apesar de quase, vou fazer 40 anos agora, daqui uns dias aí, né? Daqui uns dias não, né? Quando eu for presidente, eu acho que eu vou conseguir ser o presidente mais novo da história, por poucos meses aí, em relação àquele que tomou o impeachment aí.
Mas eu duvido que eles tenham humildade para reconhecer a merda que eles fizeram. Isso não é questão de ego. Eu não tenho, o Sabará, minha equipe sabe que eu não tenho problema com ego. Isso é questão de honra, é diferente de ego. Ele falou, você não sobe no meu palanque. Eu vou ganhar qualquer eleição sem subir em palanque nenhum, não precisa disso. Mais alguma pergunta? Candidato, na noite de domingo, o senhor já tinha falado sobre essa questão que o senhor não desencampasse algumas propostas, o senhor poderia apoiar ele. Eu achei um pouco esquisito considerando como o senhor lidou com ele durante a campanha, falando que ia prender ele, que ia ser preso. Que... Se ele perde a eleição, ele vai preso mesmo. Mas por que o senhor considerou apoiar alguém que o senhor acha que... Se ele pedir desculpa e tudo mais, é uma coisa. Sim, mas por que o senhor considerou apoiar alguém que o senhor acha que deveria estar aqui? A consideração, ela acontece, ela está condicionada a Malafaia, Bolsonaro, Eduardo, Tarcísio e ele. Não está condicionada a outra coisa. Primeira fase é essa, que eu duvido. Segunda, assinar um documento integrando ao plano de governo para transformar as crianças. Que é o compromisso que eu fiz com o Theo e com Deus, de cuidar dos mais pobres e das crianças. Estou recebendo convite para ser secretário não sei aonde, para salvar um monte de eleição aí. A gente conseguiu levar a Cristina em Curitiba, o segundo turno. Consegui levar para o segundo turno, para quem não sabe, estava em terceiro lugar, consegui colocar ele em primeiro. O Fred em Goiânia. Amanhã eu estou fazendo uma viagem. Não pergunte para onde, porque eu quero paz. Paz não, paz. Paz é outra pessoa. Que foi abandonado lá no Rio de Janeiro e não tinha candidato suficiente para fazer o segundo turno, apesar da votação expressiva ali com o Ramagem. Eu, Pablo Marçal, vou lutar contra todo mundo que precisar de ajuda contra comunistas. Sobre São Paulo, a resposta definitiva é retratação do sim, assinatura do plano em relação às escolas, que eu acho que é isso que vai mudar a cidade. Eu aqui assumo o compromisso com o Sabará, independente de cargo público ou não, nós vamos tirar o povo da rua, através da arte, você já fez isso. Nós vamos tirar o povo da rua, nós vamos ajudar as favelas. Eu fiz uma lista de promessas para certas pessoas e falei para elas, sendo eleito ou não, eu vou cumprir isso aqui. O prefeito Ricardo Nunes está meio sem tocar no assunto Marçal. E ele, numa entrevista ao UOL, primeiro que mostrou que o Marçal mandou para ele um zap, que era uma palminha. Até ele falou, nossa, gente, nem sabia que ele tinha mandado o zap, porque eu achava que eu tinha bloqueado ele. E falou o seguinte sobre Pablo Marçal. A eleição vai ser daqui a 20 dias, ou seja, não tem essa necessidade tão premente de poder tomar uma decisão agora com relação a isso. Agora, dos erros do Pablo Marçal, eles ocorreram, está aí, está posto, vocês noticiaram, todo mundo noticiou, todo mundo sabe da questão do laudo falso, todo mundo sabe das questões que ele colocou, e o que eu desejo para ele, e é de coração, é que ele possa ter aprendido com isso, que ele possa ter utilizado de toda essa experiência para poder melhorar como pessoa. É o meu desejo a ele. Uma pessoa que foi muito procurada para opinar foi o governador Tarcísio de Freitas. Porque ele foi na candidatura do Nunes, desde o primeiro momento, tomando couro dos Marsalete o dia inteiro, que hoje, gente, para ter tempo, né? Mas, enfim, o tempo todo apanhando, inclusive de bolsonarista, porque o Pablo Marçal é um fenômeno diferente, que eu conheço até gente de esquerda, que é Marsalete, mas tem muito bolsonarista. E aí, ele se acertou com Jair Bolsonaro, falou, não, você pode deixar que eu vou levando aqui. E foi tocando, e foram perguntar para ele como é que fica a questão de receber ou não um apoio do Marçal no segundo turno. Vamos ver o que é que o governador Tarcísio de Freitas respondeu. Você acha que deveria procurar o apoio de Pablo Marçal? Eu acho o seguinte, é uma discussão primeiro para amanhã. Vamos ver o resultado de hoje, né, o resultado final. A gente está, obviamente, muito confiante. Entendo que todos os eleitores, num cenário de segundo turno, são importantes. A gente vai procurar conversar com esses eleitores, mostrar um alinhamento com as ideias, mostrar um alinhamento de propósitos, e eu tenho certeza que vai haver uma adesão aí importante. E vamos esperar ver qual vai ser o comportamento dos seus eleitores. O prefeito disse, em referência a Marçal, que ele não fala com bandido. O senhor acha que Marçal é um bandido? Vamos esperar amanhã, ver qual vai ser o procedimento aí dos outros candidatos após a divulgação do resultado. Aí foram perguntar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ficou meio com o pé em cada canoa, né?
porque ele dizia que apoiava o Nunes, mas ele não falou em nenhum momento, não vota no Marçal, vota no Nunes, que é o único jeito de, se for para o segundo turno, vencer o Boulos. Ele não falou isso. Em nenhum momento. Ele ficava, o Marçal é um bom menino, é isso, é aquilo. Mas agora ele falou que está de cabeça na campanha do Nunes e ainda chamou o Marçal de amor de verão de alguns bolsonaristas que curtiram essa paixão e já voltaram. Vamos ver. Vamos agora, na terça-feira, já fazer um cronograma para ir nessa, pelo menos, a gente vai nessas 11 capitais aqui, buscar aí a vitória no segundo turno. Só em relação a São Paulo capital, tudo indica aí Boulos e Nunes. O senhor pretende ser mais participativo? Acho que agora eu tenho que esconder mais o jogo ou trabalhar como eu trabalhei, de forma bastante discreta, certo? Agora é abrir o jogo. Se configurar esse quadro que está aí, eu entendo que o pessoal do Marçal, que são eleitores de direita, que são meus eleitores, basicamente, né, vieram todos conosco. Quando eu falo não esconder o jogo, é mergulhar Não, a cabeça? sim, é mergulhar a cabeça, tá? Porque tinha uma preocupação até que ponto eu de cabeça poderia atrapalhar. Agora a gente vai ver qual é a melhor saída. Esse voto do Nunes fica com ele e vai ser disputado então o voto do Marçal, que, no meu entender, são majoritariamente direita. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Volto para nós com toda certeza. Como é que o senhor viu esse... O Pablo Marçal tem algumas exigências para apoiar o Nunes no segundo turno. Isso que o Nunes falou que nem quer o apoio dele, mas ele tem umas exigências para apoiar. E as exigências, gente, é assim, todo mundo tem que pedir desculpa para ele, tem que... tudo que falou dele no primeiro turno da campanha tem que ir lá e tirar. E ele não se propõe a fazer nada disso com nenhum dos outros, mas quer que façam com ele. Mas vamos ver o raciocínio do Pablo Marçal. O que é que ele fala? Respondi agora há pouco para a imprensa, não sei se vocês estavam acompanhando. Eu não vou apoiar Ricardo Nunes. Não vou. Vamos lá. Se você vê eu apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que para mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a meu respeito. Ele falou mentiras, que eu era de PCC, nem sei quem é esse povo. Vai ter que gravar. Caso esse milagre aconteça, que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar, aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir, como escola olímpica, educação financeira, empresarização, as coisas que eu quero que mude a mente das pessoas. Só que eu duvido que o Malafaia, com o nível psiquiátrico de abalo emocional que ele está, atacando o Bolsonaro, você imagina o que ele vai falar de pedir desculpa. Meu irmão, não... Então é o seguinte, da minha parte, não tenho rancor e não estou fazendo pelo ego, eu estou fazendo pela honra. O Metrópolis resolveu entrevistar o Flávio Bolsonaro para perguntar do Marçal. Será que tá a família Bolsonaro toda disposta a pedir desculpa, falar Marçal, eu te amo, vamos esquecer as diferenças, vamos deixar isso para trás, vamos junto... Enfim, o Flávio Bolsonaro falou que o Pablo Marçal não tem humildade. Falo vocês, o senhor, seu pai, já falaram com o Marçal depois do domingo? Bom, eu não falei, eu não sei se o presidente Bolsonaro falou, acredito que não também. Teve o que vocês teriam a dizer tem um fator determinante lá no começo da campanha, né, que o presidente já externou isso também, que ele ficou bastante pé atrás com o Marçal, foi quando eles tiveram uma reunião a dois e logo na sequência as coisas estavam na imprensa de uma forma distorcida. E na política isso dá quebra um pouco a confiança, né? Então passa-se a ficar preocupado, porque eu falo com o Guilherme aqui, com as câmeras desligadas, daqui a pouco está na imprensa, quer dizer, na próxima vez eu não vou mais revelar ou falar coisas da minha intimidade, ou enfim, combinar alguma coisa com você aqui de estratégia, por exemplo, né? Então, desde então, criou-se ali uma certa dificuldade de conversa do presidente com o Pablo Marçal. Passou a eleição agora também, não houve essa conversa. Eu vi uma entrevista do Pablo Marçal
dizendo que aceitaria apoiar o Ricardo Nunes se o presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Malafaia, o Tarcísio, todo mundo assinasse uma carta pedindo desculpas para ele, demonstrando humildade. Eu acho que essa falta de maturidade dele dentro da política, dentro da convivência da vida pública, falta para ele um pouco mais de humildade para o Pablo Marçal, quando ele faz esse tipo de declaração. Porque, mais uma vez, Guilherme, os votos não são do Pablo Marçal, assim como os votos não são do presidente Bolsonaro. O eleitor tem o livre-arbítrio para decidir para onde vai. Então, obviamente, eu acredito que grande parte dos votos do Marçal automaticamente irão, por exclusão, para o Ricardo Nunes. E pregar o voto nulo ou pregar não ir votar é você fortalecer a esquerda. Acho que a gente tem que se posicionar. Agora, nessa etapa, tem que escolher ou o melhor ou o menos pior, na cabeça de alguns. Eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, eu acho que nada melhor do que o tempo. Tem que esperar a poeira baixar um pouquinho. Passou o calor da eleição. O próprio Pablo Marçal falava algumas vezes que depois da eleição ia sentar e conversar. Eu acho que a forma como ele se comportou durante a eleição, o Guilherme, acaba deixando cicatrizes que vão demorar um pouquinho mais de tempo para... feridas, melhor dizendo, que vão demorar um pouquinho mais de tempo para cicatrizar. Mas eu acho que tudo contornável. Ele se revelou, sim, uma liderança, uma pessoa que soube cativar o carisma e alimentar aí, assim, a esperança de muita gente, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Mas, repito, não vejo o Pablo como uma ameaça ao Bolsonaro de forma alguma. E eu não estou assim falando da boca para fora aqui. Eu sempre pratiquei isso. Acho que desde quando você é repórter lá no Rio de Janeiro, pelo meu perfil você já acompanha, que eu prefiro deixar as brigas internas para a gente resolver fora dos holofotes, engolir alguns sapos muitas vezes em prol de um objetivo em comum, que o nosso objetivo é um fortalecimento da direita, né? Bom, e nessa história toda tem o Silas Malafaia. Foi Narrativas Antagonistas recente, de agora. Eu mostrei para vocês toda a briga dele de 2 anos com o Pablo Marçal. E aí, quando chega o segundo turno e o Bolsonaro titubeia, em vez de bater, olha, nós estamos com o Nunes e se o Marçal for para o segundo turno, ele vai perder para o Boulos. Votar no Marçal é o mesmo que votar no Boulos. O Silas Malafaia queria que o Bolsonaro tivesse falado isso, o Bolsonaro não falou. O Bolsonaro até falou, não, é um bom rapaz, esse do PRTB, depois a gente vê. E aí o Malafaia falou que o Bolsonaro era um líder fraco. Lembra desse rolê todo, né? E tá um monte de gente na internet. O Malafaia não é direita de verdade. Pastor, seja mais humilde, não sei o quê. Os emocionados, né? Emocionado, eu adoro emocionado da política. Aí olha aqui na tela. Aviso aos bolsominions, viúvas de Pablo Marçal que estão me atacando, quero informar que eu e o Bolsonaro nos entendemos. Quem são vocês? Só kkk. Muito kkk. E olha, Brasil, e é verdade. Emocionou, foi lá comprar briga que não é sua, xingar os outros, gastou seu tempo, bateu boca com os amigos. Eles já estão amigos de novo. Enfim, e o Malafaia? Ah, meu bem, Malafaia abraçou a campanha do Nunes e tá numa linha assim, se você é evangélico de verdade, você não vota no Boulos. Ó como ele tá. E o Boulos, que no primeiro turno deu uma suavizada, né, na imagem, tava num tom mais ameno, nesse segundo turno, sobretudo porque eles atrás nas pesquisas, ele tá indo com tudo para cima do Nunes e do Tarcísio. Vamos dar uma olhada. E que nós vamos dar aqui essa noite é que a gente não vai deixar o Bolsonaro botar as garras dele na prefeitura. E eu quero deixar uma outra mensagem. Para o governador do estado e deixar uma mensagem também para o governador do estado.
Tarcísio, você não vai ser presidente 26, porque nós vamos eleger. No discurso da vitória, a gente vai poder agradecer outros bairros de São Paulo que vão dar vitória pra gente no segundo turno. Eu tenho certeza que a gente vai poder, Pedrinho, agradecer o Grajaú, agradecer Parelheiros, agradecer a cidade Ademar, a cidade Dutra. Eu tenho certeza que a gente vai poder agradecer Itaquera, São Miguel, Emelino Matarazzo, Parque do Carmo, Sapopemba, que vão dar vitória pra gente no segundo turno. Eu tenho certeza que a gente vai poder agradecer a Brasilândia, Emiliano Norte, que vão dar vitória no segundo turno. Gente, a batalha, a gente sabe que vai ser dura. Mas eu pergunto para Erundina, que ganhou a eleição lá em 1988, foi fácil? Não foi. E aí teve, inclusive, um episódio, eu vou trazer aqui um trechinho para vocês, do Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil e o Duda Teixeira, explicando para vocês um episódio em que o pessoal está falando que o Boulos marsalou, porque ele publicou lá uns documentos falando que o prefeito era associado a crime organizado, isso e aquilo, e parece que o documento não tinha nada com nada, e uma juíza mandou derrubar, mas deixa eles explicarem aqui. O Boulos está radicalizando, né, nessa ofensiva contra o Ricardo Nunes e acabou exagerando, né? Quer dizer, reclama do Marçal ali pela publicação de um laudo falsificado, que obviamente é algo até fora da curva, né? Nos próprios embates eleitorais, mas está associando o outro candidato ao crime organizado e a tráfico de drogas sem elementos específicos que permitam essa síntese tão dura. A juíza Cláudia Barrichello determinou o direito de resposta e a imediata retirada dos materiais nas redes Facebook, Instagram e TikTok por entender que os vídeos impugnados tinham o objetivo de ofender e macular a honra de Nunes. Duda Teixeira, me parece uma decisão absolutamente correta, né, na linha do que nós analisamos. Na linha do que a gente analisou, mostra a Justiça Eleitoral fazendo o seu papel, e aí, de novo, Felipe, interessante, né? O X suspenso, e o Guilherme Boulos publicou isso no Facebook, no Instagram e no TikTok, né? E enquanto isso, Brasil, tem um mundo de gente que virou Marsalete, os emocionados, né? Emocionado, falando que tá com tanta raiva do Nunes e do Malafaia, tanta raiva do Nunes e do Malafaia, que eles vão votar no Boulos só de ódio. É verdade. Tem vários falando, eu vou votar no Boulos só para calar a boca desse Malafaia e desse Nunes. Tá rolando. É claro que não é a maioria, não é mas tem um volume significativo, inclusive, de influencers famosos, que você veja como é. Eles eram bolsonaristas, entra o Marçal, viraram marçalistas, e agora estão com tanta raiva que querem votar no Boulos. E aí? O que é que você acha disso tudo? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. Queima Kengarau. A extrema-direita é uma ignorância que fica difícil da gente entender como eles sobrevivem e como se reproduzem, né? Porque o cafonalha chechelenta. Primeiro, ficaram lá tudo gado do miliciano. Aí apareceu outro tocador de berrante, que é o coach picareta, tocou o berrante porque a esquerda é comunista, é o demônio que vai chegar, vai tomar São Paulo vai virar comunista, o Boulos vai invadir a sua casa. Aí eles tudo acreditaram, e pastor picareta falando a mesma coisa, não sei o que, acreditaram. Aí vai pro segundo turno. Você acha o quê? Vai unir a fascistada toda em torno de um só candidato, né? Não, eles brigam. Eles são muito burros, gente, eles são muito burros. Mas olha, se sobrar voto pro Boulos,
Cavalo dado, não se olha os dentes. Ou melhor, gado dado, não se olha os dentes. A verdadeira direita não se sente representada pelo Ricardo Nunes, que é uma pessoa do centrão. O Ricardo Nunes não está nem querendo o Bolsonaro perto dele. E todos nós já sabemos o que Olavo de Carvalho dizia. O Brasil não tem direita. O Brasil tem Bolsonaro. Essas pessoas da falsa direita traíram o Pablo Marçal, como esse Silas Malafaia, que nunca me enganou. E agora a gente está numa situação que é a seguinte: você quer o isentão ou alguém que pelo menos diz o que pensa, que é o Boulos? Porque o Boulos nós sabemos que ele é o que ele pensa, você pode discordar. E o que a gente tem ódio é do isentão. É tipo Nunes. A gente tem que ser contra o isentão. A gente tem que ser contra o Nunes. A gente tem que ser contra pessoas que estão ali de conluio com Valdemar Costa Neto. E é por isso que o verdadeiro marçalista, o verdadeiro direitista, vai votar no Boulos nesse segundo turno. E qual é a minha opinião? Minha opinião é que eu queria muito fazer um manifesto para banir o emocionado da política. Mas daí eu pensei, o emocionado na política, ele tem uma utilidade grande. Não é só trabalhar de graça e ser massa de manobra de político esperto. O emocionado na política, ele tem uma utilidade grande para nós todos. Qual seria essa utilidade? Veja bem, todos nós tomamos decisões burras, decisões estúpidas, decisões precipitadas, decisões mal informadas na vida. Às vezes até em golpe, a gente cai golpe de Pix, golpe de site, golpe de não sei o quê. E a gente fica se sentindo a última das pessoas, né? Todo mundo tem esses dias, aquele dia em que você toma uma decisão, você fala, meu Deus, como eu não vi os sinais, né? Fui burra, me deixei enganar, acreditei em tal pessoa. Não tem isso. Todo mundo me avisava sobre tal pessoa e eu achando que era implicância. Fui lá, acreditei, protegi e tal pessoa era uma cobra mesmo. Como é que eu pude ser tão burra de acreditar? Você não tem dias assim? Todo mundo tem. A gente se sente, olha, se sente a barriga da cobra, né? Por baixo de tudo. Aí, o que é que eu faço agora, quando eu me sinto assim? Eu entro na internet e vou ler comentário de emocionado por político. Porque aí eu me sinto bem, que eu falo assim, não, foi burra a decisão? Foi. Tô pagando o preço, sofrendo as consequências? Tô. Mas não cheguei nesse nível de ser tão burra quanto um emocionado da política e de topar pagar consequências muito maiores durante 4 anos sem poder fazer nada, sem poder nem reclamar direito às vezes. Então, assim, o emocionado na política, ele continua. E o emocionado na política paulistana, gente, é sensacional, é sensacional. Porque se fosse, assim, uma novela mexicana, a gente já ia achar que o enredo estava forçado. E olha que em novela mexicana tinha coisas do tipo, troca o pai da Maria Joaquina no meio do carrossel, aparece outro cara fazendo personagem, ninguém explica, ninguém fala nada. Não foi fazer uma plástica. Não, só troca o personagem, troca o ator e continua o mesmo personagem. Isso da política paulistana, para essa novela a gente já ia achar forçado. Que é o seguinte, eu sou de direita. E o Olavo falou que a direita é o Bolsonaro. O cara nem sabe o que é direita. Mas todos os amigos dele falam que são de direita, então ele fala, eu sou de direita. E a direita é o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai lá e fala, vou declarar apoio no candidato tal, que é o Nunes. E aparece um outro candidato que, gente, que é o sonho do emocionado. O Pablo Marçal é o sonho, é o homem que é o sonho de todo emocionado da política. É um Pablo Marçal. Não tem como, não tem como. Os caras começam a achar até o Bolsonaro sem graça.
Não falo mal. Mas falo, gente, nossa, que paixão. Marçal é aquela paixão do emocionado. Aí ele quer viver a paixão, mas ele não quer falar que ele não é Bolsonaro e que ele não é de direita. Então ele fala o quê? Ele fala, eu voto Bolsonaro. O Bolsonaro falou para eu votar no Nunes, mas eu sei que ele falou sem querer isso. Tô vendo aqui, porque ele foi obrigado pelo Valdemar Costa Neto a declarar esse apoio, mas o coração dele é do Marçal, então eu vou votar no Marçal. Porque o Marçal tá aí pra gente não deixar a esquerda e o comunismo irem pra prefeitura. Ele tá aí pra gente tirar o Boulos do segundo turno. O objetivo todo é tirar o Boulos comunista, bababá. E tô aqui na direita seguindo o capitão, bababá. Ele conta essa história toda. Aí o Marçal não vai pro segundo turno. Aí ele fala o quê? Bom, agora que teve aí o Malafaia e esse Nunes é centrão, eu vou votar no Boulos. Eu não tô falando que todo mundo que votou no Marçal tá fazendo isso. É óbvio que não. A maioria que votou no Marçal não é emocionado da política, fez uma opção eleitoral. O que eu tô falando aqui é do emocionado. É esse cara que fica brigando, que vem nos Instagram da gente com as histórias que ele ouviu, que ele começa a achar que é verdade. Ele fica delirante. E a grande questão é a seguinte, muito da energia dos candidatos no primeiro turno foi voltada para o emocionado, porque o emocionado ele faz volume em rede social. O emocionado, geralmente, é uma pessoa que não está com noção de realidade, com controle, então ele fica lá falando, eu sei que aconteceu isso em tal campanha, não sei o que. Você fala, você trabalha na campanha? Você trabalha com política? Então você não sabe. Você imagina. E imaginar todo mundo tem direito. Tem aquelas coisas que a gente bate o olho e fala, já me liguei. Mas a gente tem que ser adulto e saber que é uma sensação. Então, assim, se gastou muito com isso no primeiro turno. E o segundo turno, ele vai ser uma coisa mais morna. Ele vai ser uma coisa mais tranquila. Os emocionados vão ficar defendendo voto em tudo aquilo que eles não defendiam. E a tendência é que o Ricardo Nunes ganhe. Muitos dos votos que foram para o Nunes, agora, que estão indo para o Nunes nas pesquisas, são de pessoas que são de direita, tinham votado no Marçal, e agora o Bolsonaro está na campanha, o próprio Malafaia está fazendo campanha para o Nunes, e essas pessoas vão para aí. Essa é a tendência do que acontece agora. Para deixar claro o seguinte, o que eu pensei em abolir o emocionado da política? Porque o emocionado não é política, ele é antipolítica. Política é construir pontes. O emocionado, ele queima pontes. Fora da política, só existe a barbárie. O emocionado, ele defende a barbárie. Nesse caso, venceu a política. Então, no segundo turno, um candidato mais identificado à direita e o outro à esquerda, e o povo é quem decide. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que você não seja um emocionado da política, ou que você seja aquele povo que vem me mandar mensagem. Nossa, você me fez acordar, eu estava agindo assim, eu estava me deixando levar, eles conseguem entrar na mente da gente, conseguem mesmo, porque rede social, gente, antes a gente via o horário eleitoral, desligava, o político ficava lá. Agora você está na sua cama, você levanta, a primeira coisa que você vê o celular, o político ele entra na sua cama, você vai ao banheiro com o celular, o político está dentro do seu banheiro com você, eles entram na cabeça das pessoas. Aqui em São Paulo, a gente teve esse fenômeno muito vivo que eu acho que se espalhou, né, por todo o país. Deixa a sua opinião aqui embaixo, o que é que você acha? Amanhã eu tô de volta com Narrativas Antagonistas às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.